Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro. Hoje o tema do nosso discurso é a verdade liberta. De repentemente, você, meu amigo e minha amiga, não entende por que sua vida não anda, sua vida ela não tem sucesso. Sucesso é quando você tem um relacionamento com Deus. Muitos querem fazer a obra de Deus, mas não querem se relacionar com Deus. Amém? Você, eu, nós precisamos ter esse relacionamento, porque este relacionamento é o que vai destacar nós diante de Deus. Não adianta eu querer me destacar diante dos homens. Eu tenho que me destacar diante de Deus. Mas não adianta você querer se destacar diante de Deus se os olhos do homem não te ver. Não tem jeito. Para ser honrado, vocês têm que se destacar diante de Deus. Para você receber a honra, você precisa do homem. É assim que funciona. Por que Deus ele colocou o homem pecador para honrar? Você imagine Deus descendo da sua majestade e abençoando você diante de todo mundo. Será que você ficaria? Será que você suportaria? Será que as pessoas iam aguentar ou não iam correr? Então o segredo para ter uma vida saudável é verdade. A libertação ela não vem proveniente somente de uma oração forte. Ela vem muito mais quando você deixa a verdade entrar dentro de você e você seja verdadeiro. O que é ser verdadeiro? Falar a verdade. Ser verdadeiro com você mesmo. Antes de você ser verdadeiro com as pessoas, você tem que ser verdadeiro com você mesmo. É por isso que antes de você participar da Santa Ceia, o Senhor Jesus ele deixou instrução através de Paulo. Analise-se o homem a si mesmo. Antes de você olhar para o fulano, para o beltrano, olhe para você. Antes de eu julgar qualquer um, primeiro eu tenho que me julgar. Eu tenho sido verdadeiro diante de Deus? Eu tenho sido verdadeiro diante desse altar? Eu tenho pregado verdade ou eu tenho pregado palavras vazias? Porque tem pessoas que pegam palavras vazias, porque ela não tem peso. Ela não tem respaldo. Ela não tem base. O meu discurso é baseado em quê? Nas minhas filosofias? Na minha sabedoria? O meu discurso é baseado nos escritos sagrados. É por isso que ele mexe contigo, mexe comigo, mexe com a pastora, mexe com os nossos internautas. Às vezes a pessoa está lá da casa dela, lá vendo a nossa mensagem, ela entra em parafuso
não é assim também não sei o quê. Ele está debochando de você, está debochando da gente. Mas calma aí. Como é que você sabe se você não está na verdade? Não é desse jeito também não. Como é que você sabe que não é desse jeito? A obediência à verdade é que traz a libertação, pessoal. Quando eu tive o encontro com o Senhor Jesus, não foi uma coisinha, não. Eu ouvi Ele falar comigo. Como que o Senhor ouviu Ele falar contigo? Através da rádio. Tinha uma rádio que estava falando. A rádio, o pastor falando através da rádio, eu ouvi e eu pratiquei o que Ele falou. Ele falou, pega o teu problema, escreve num papel e vai à igreja mais próxima. Eu nem sabia onde era a igreja. Eu falei com a pessoa que estava me acompanhando assim, vamos na igreja? Estava perturbado. Eu não tinha paz, eu estava construindo os alicerces dessa casa. Eu não tinha paz. Eu não tinha sossego. Eu não tinha sossego. A pior coisa que tem para um ser humano é ele não ter sossego. Se ele vira para o lado direito, está perturbado. Se ele vira para o lado esquerdo, está perturbado. Já aconteceu isso contigo? De você querer dormir e não ter paz? De você comer uma comida e ter medo? De você beber uma água e ter perturbação? Até o que tu come te atemoriza? Você sabe o que é isto? É ausência de verdade. Você já reparou quando você comete um erro? Você perde a paz imediatamente. Na hora é gostoso, enquanto está praticando, não é? Que maravilha. É bom, pessoal. O pecado é maravilhoso. Se não fosse, ninguém pecava. Mas, quando finaliza o elo, o que é o elo? Finaliza o elo é uma aliança com aquela situação, com aquele pecado. Vem logo a perturbação. Você fala, poxa, eu não podia ter feito isso. Meu Deus, e agora? Jesus, e agora? Jesus, ele não vai me querer mais. Jesus, ele não vai me aceitar mais. Mas quem disse que ele não vai te aceitar? Ele já te perdoou. Mas, infelizmente, você vai perder a paz. E se você morrer nesse estado, o fim é o quê? É o inferno, pessoal. Eu não estou aqui querendo brigar por posições. Eu não estou aqui querendo dizer que a nossa igreja apoio aos soldados feridos é a melhor, que você tem que vir para ela. Nós nem prega desta maneira. Quando a gente faz um discurso por aí, vai uma igreja mais próxima. É praga de igreja? Amém? Amém. Eu não prego praga. E Deus sabe que isso é verdade. Isso aqui não é uma maquiagem. Isso daqui não é um teatro. Eu prego salvação. É que nem você falou. Ó, a pastora tá bonita de óculos. Eu não tenho preocupação. O que garante a liberdade do meu relacionamento é a minha comunhão. Se eu estou bem com o Criador, meu amigo, eu durmo em paz.
Eu não vou ficar preocupado o que está fazendo ou o que não está fazendo. Eu não tenho dúvida. E quando vem, porque vem, sou ser humano, Satanás, você está repreendido. Eu sou fiel a Deus. A minha fidelidade para com Deus garante o meu sucesso. É por isso que o Senhor Jesus, ele falou para Abraão o quê? Pode o homem ser perfeito? Se não achou perfeição no anjo, no céu, Lúcifer, e na terça parte que ele chamou, que ele arrastou, mas Deus falou que pode. A única maneira de você ter perfeição nessa capa podre, porque nós temos uma capa podre, nós não somos os bambambam. Eu lembro de uma pessoa que ela se proclamava linda e maravilhosa, humilhava até a minha esposa. Hoje tu vê a pessoa que tá... por causa da língua. Nunca deseje o mal para ninguém, porque ele te acha. Nunca amaldiçoe ninguém, porque vai para você. E se a pessoa, ela tem acesso ao Todo-Poderoso, e ela é a menina dos olhos do Todo-Poderoso, tu tá ferrado, meu amigo. Eu lembro de um homem, ele era inimigo. O nome dele se chamava... Como é o nome daquele que era leproso? Naamã. A Bíblia diz bem claro, eles eram inimigos de Israel. Tanto é que tinha uma menina que foi sequestrada e foi posta como escrava. A Bíblia diz que Deus dava... Tem um negócio aqui. A Bíblia diz que Deus dava vitória a Naamã, a Assíria, por intermédio de quem? De quem? Naamã. Mas como é que Deus dá vitória ao inimigo por intermédio do próprio inimigo? Naamã agradava a Deus em alguma coisa. Deus já dava vitória, então ele era um general de guerra, o quê? Bem sucedido. A Bíblia diz que a menina, ela não odiou o seu senhor Naamã. Ela o amou. Olha só, sequestrou, botou para servir a esposa, e quando Naamã chegou da guerra, a Bíblia relata que a menina falou assim: se o meu Senhor fosse em Israel, lá tem profeta que poderia curar essa lepra dele, ia libertar ele. Mas Naamã, ele era um homem o quê? Orgulhoso. Ele encheu uma carruagem de ouro, vestes, presentes, e foi lá comprar o quê? O milagre. A Bíblia diz que ele não chegou nem na porta de Eliseu. Eliseu já mandou Geazi falar para ele, ó, manda ele dar 7 mergulhos no rio lá. Eu falei, ué, como é que é? Eu vim de longe. Ele
Eu pensei que ele ia estender, em outras palavras, o tapete vermelho, ia me receber, porque sou general de guerra. Todo mundo tem medo de nós. Mas ele manda eu dar 7 mergulhos neste rio sujo. Se lá na minha cidade tem rios mais limpos, por que eu não poderia dar os 7 mergulhos lá? Porque Deus estava quebrando de Naamã o quê? O orgulho. Porque Naamã, ele já não ia ser mais senhor daquela jovem. Ele ia ser o quê? Pai. A senhora de Naamã já não seria mais o quê daquela jovem? Ia ser o quê? Mãe. Mas para essa mudança acontecer, precisava de um milagre. Naamã tinha que tirar o orgulho. A única coisa que cobria a lepra de Naamã era a capa de guerra. Era o uniforme de guerra. Era o status de Naamã que cobria ele. Mas a Bíblia diz que ele se zangou. Não vou fazer assim. É como a pastora acabou de orientá-los mesmo. Cada núcleo vai fazer a palavra que vai ser, cada ponto socorro vai ser feito a palavra que eu vou direcioná-la. Cabe obedecer ou não? Nós não vamos estar lá para ver. Mas o Senhor, ao qual eu sirvo dia e noite com verdade, estará lá. Quando nós recebíamos instruções da direção, a instrução era muito bem praticada. É por isso que nós estamos hoje aqui. Para alguns nós somos caídos. Para alguns não. 99% nós somos caídos, obreiros caídos. Mas para os 10% nós somos homens e mulheres de Deus. Porque ainda o orgulho não saiu. O orgulho da patente. Eu sou. Esses são os restos. Então você tem que perceber e ver o que é que está impedindo você de se libertar. O problema não era os 7 mergulhos. O problema não é que não valeu os 7 mergulhos. O problema não estava na água, que era suja. O problema está dentro. Por que 7 mergulhos? Por que 7 mergulhos, meu Deus? Talvez Naamã tinha uma transformação maligna dentro dele. Porque o número 6 eu acredito que é transformação. Porque Jesus ele usou 6 talhas para transformar um casamento. No 7º que a lepra saiu, não foi? Mas a Bíblia diz que ele tinha alguma outra coisa? Não. Com certeza ele deu o primeiro mergulho, saiu o quê? O orgulho. O espírito de Naamã foi libertado. Quando Naamã deu o segundo mergulho, a alma de Naamã foi libertada daquele sentimento de fedor, aquele sentimento de não poder abraçar a esposa como queria, porque a lepra fedia. O terceiro com certeza libertou Naamã de alguma outra coisa que o aprisionava.
Deus sabe. O quarto, Ele fez com que o Espírito Santo entrasse dentro dele para poder modificar o interior da mente dele. O quinto, fez Naamã olhar aquela jovem como filha. O sexto, só Deus sabe. O sétimo, a Bíblia diz que a pele dele ficou em pele de quê? Criança. Por que não só falou limpa? Pele de criança, por quê? Porque você tem que ter um coração de criança. A criança, você bate nela, daqui a 5 minutos, nem todas, né? Hoje em dia tá difícil. Tu bateu aqui, ela carrega pro resto da vida aquilo ali. Mas a criança mesmo, você bateu nela hoje, amanhã, ela já estava lá. Eu lembro da minha filha, Damiana. Minha filha. Eu batia nela, ela agarrava em mim, eu saia, ela agarrava em mim. Ela se agarrava em mim, pra não me deixar. E isso é até o dia de hoje, né? Sou duro com a minha filha. Ela não dá nem a mínima pra mim. Eu reclamo com a minha filha. Ela não tá nem aí pra mim. Eu falo, não mexe aí. Ela vai lá e mexe. Ela não tá nem aí. Ela abre a minha carteira, ela pega o dinheiro. Ela não quer nem saber. Pai, o que é isso aqui? Damiana, isso daí é a carne da semana. Vamos fazer isso agora. E faz, e come. Olha, vamos todo mundo comer. E chega aqui, ela domina tudo. Vocês vão conhecer a Damiana um dia. Mas ela não deixava aquilo entrar dentro dela. Então a libertação nossa, para ela acontecer, você tem que ter um coração de criança. Mas pastor, é difícil. Como é que eu vou ter um coração de criança? Eu sou cheio de traumas. Eu carrego traumas da minha infância. A minha mãe me espancava. A minha mãe, ela me escurrachava. A minha mãe, ela me humilhava e me humilha até o dia de hoje. Mas meu amigo e minha amiga, não tem ninguém mais escurrachado, humilhado do que o pastor Ivanildo. Vocês não conhecem a minha história. Mas eu aprendi a amar. Isso não é lágrima não, tá, pessoal? É suor, relaxa aí. Ele falou, não chora. Eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar na dificuldade. Eu aprendi a amar quando já não tinha mais jeito. Não tinha ninguém mais. Naquele dia, era o meu mergulho, o meu primeiro mergulho. Naquela sexta-feira, dia 4 de abril, às 18 horas, eu estava de boné, de bermuda e de camisa e chinelo. 18 horas da noite, no centro do lote 15, procurando uma igreja. Naquele dia, eu me libertei. Eu me libertei do orgulho. Eu me libertei da arrogância. Por mais que muitos dizem que eu sou metido, que eu sou arrogante, que eu quero ser o sabichão. Mas se você sabe, você tem que falar que sabe, né? Quer ser o chabichão. Mas nós sabemos mesmo, porque aprendemos com o Espírito Santo. Ali manifestou em mim uma entidade. Eu deixei. Eu não guardei a entidade dentro de mim. E por sinal era uma entidade muito forte.
entidade que controlava os meus pensamentos. E naquele dia, eu falei para Jesus que queria mudança. Coloquei o nome da entidade debaixo do pé. E ali na oração, eu manifestei com o mal. Eu tinha consciência de tudo que estava acontecendo. Eu brigava com a entidade e falava assim: me ajuda. Olha só o que saía da minha boca: me ajuda. Eu não posso falar o nome do rapaz que me libertou porque ele não quer que fale. Uma vez ele falou que não quer que fale o nome dele. Então eu nem falo o nome dessa pessoa. Mas graças a Deus e a ele me libertou daquela entidade. Quando eu fui liberto da entidade, começou um louvor. E depois que começou o louvor, eu tive um encontro com Deus. Uma experiência. O Espírito Santo, ele me apresentou o Senhor Jesus. Você está vendo o que é libertação? Libertação não é você chegar na igreja, batizado nas águas, e dizer que é batizado com o Espírito Santo, não, porque isso é mentira. O único que aconteceu isso foi o Senhor Jesus, que não tinha tempo de ficar buscando o Espírito Santo, não. Senão, porque não aconteceu com os discípulos? Porque os discípulos batizados nas águas já foram cheios. Não é assim não, pessoal. O Espírito Santo não é um saco de batata que você conquista ele por algumas moedas, não. Tem que derramar lágrima. Eu quero. Mas ele me apresentou Jesus. Quando eu tive aquele encontro com o Senhor Jesus, o que saiu da minha boca? Me perdoa. Eu reconheci imediatamente, quando eu tive um encontro com Deus, que eu era um pecador. Olha o estágio da libertação. Olha o estágio. Eu tive um encontro com o Criador naquele dia. E o Espírito Santo, ele disse para mim, perceptivamente: este é Jesus. Eu não precisei, não deu tempo. Uma única jovem falou comigo uma única vez aqui no local. Eu lembro dessa jovem até o dia de hoje. Ela me ganhou para Jesus. E houve a verdade, eu descobri a verdade de tudo. Tudo que eu não tinha ciência, eu passei a ter. Eu não recebi poder das entidades antigas de minha mãe. Eu não recebi poder dos meus antepassados. Ainda que eles diziam que eu era filho de índio. Minha mãe até dizia que eu era um escravo. Eu era um escravo na outra vida. Mas o Senhor Jesus me revelou toda a verdade. Aleluia. E ali foi o processo de libertação. Libertou de tudo, pastor? Não. A libertação da consciência de que eu precisava de Jesus foi instantânea.
A libertação de que eu precisava de salvação foi instantânea. Ali, mesmo sem o Espírito Santo, mesmo sem ter o conhecimento, ainda eu falava, olha, eu vou rezar por você. Aí o obreiro, é orar. Eu falei, mas eu vou rezar assim mesmo. É orar. Porque eu tinha uns ensinos da minha mãe. Minha mãe acreditava nos espíritos. Minha mãe invocava os espíritos. Então não adianta ninguém querer contar uma história para mim, porque eu conheço as histórias. Então, eu me relacionava com os espíritos que tinha com a minha mãe. Só não posso falar nomes por causa do YouTube. Entendeu? Então, ali começou o processo de libertação de Naamã. Naamã, quando ele voltou, a Bíblia diz que Eliseu recebeu os presentes? Não. Porque Eliseu entendeu que aquele presente não era dele. Aquele presente era da jovem que indicou o caminho. Ali, ele não recebeu uma escrava, uma empregada. Ela passou a ser uma filha dele. É o que aconteceu com a Jennifer e com a pastora. Quem revelou não foi sangue nem carne. Goste quem gostar. Quem não quiser gostar, problema seu. Porque o próprio Espírito Santo revelou para mim na hora que ela falou. Na hora eu não entendi, mas em alguns minutos, alguns segundos eu entendi no meu espírito que eu sentia a emoção do amor das duas. E ai daquele que se opõe. Ai daquele. Foi o próprio Deus que uniu as almas. Não foi eu. Não foi Inácio, não foi Thaís, não foi Aline. Foi o próprio. Porque existia uma insuficiência entre as duas. Que foi suprida. Não ia vir da Thaís, não ia vir da Aline, não ia vir de mais ninguém. Só desta menina. E nós temos que respeitar.